Por que homens não pensam no câncer de mama? Dr. Jamin Brambati. Dr. Jamin Brambati é urologista e cirurgião robótico da Orlando Health e ex-presidente da Sociedade Urológica da Flórida. Alguns anos atrás, tive um paciente do sexo masculino que veio até mim reclamando de aumento dos seios. A princípio, pensamos que era um efeito colateral de um de seus medicamentos. Mas durante o exame, algo simplesmente não parecia certo para mim. Decidi pedir uma mamografia para dar uma olhada mais de perto. Os resultados mostraram uma mancha anormal, o que o levou a consultar um especialista. O diagnóstico para esse homem? Câncer de mama. O câncer de mama em homens pode ser diagnosticado incorretamente ou ignorado porque é muito raro. A detecção precoce pode salvar vidas. Leia mais. Mortes por câncer já ocupam primeiro lugar em algumas regiões do Brasil. Cirurgião Dr. Rei revela câncer de próstata. Tumor de 13 centímetros. Idade avançada do homem também pode afetar a gestação. Saiba como. A realidade do câncer de mama nos homes. Quando as pessoas pensam em câncer de mama, a maioria pensa em rosa e em mulheres. Mas a verdade é que os homens também podem desenvolver a doença. Os homens representam cerca de 1% de todos os casos de câncer de mama. O que significa que 1 em 726 homens será diagnosticado durante a vida. O diagnóstico é raro, mas ainda assim muitos homens têm câncer de mama. Um dos maiores desafios do câncer de mama masculino é que ele geralmente passa despercebido. Muitos homens não percebem que podem desenvolver a doença. E não há diretrizes de triagem de rotina como as que existem para as mulheres. Na verdade, mais de 40% dos casos de câncer de mama masculino são diagnosticados em estágios avançados. Estágio 3 ou 4. Como resultado, os homens recebem tratamentos mais agressivos, em comparação com as mulheres devido ao atraso no diagnóstico. Os sintomas podem ser sutis: caroços, secreção nos mamilos, alterações na pele ou inchaço ao redor da área dos seios. Se você notar alguma alteração nos seios masculinos, não ignore. É sempre melhor fazer um check-up. O papel da genética no câncer de mama masculino. Mutações nos genes BRCA1 e BRCA2, que são mais comumente associados ao câncer de mama e ovário feminino, podem aumentar o risco de câncer de mama em um homem. Cerca de 0,2% a 1,2% dos homens com uma alteração mutada herdada no BRCA1 e 1,8% a 7,1% com uma alteração mutada herdada no BRCA2 desenvolverão câncer de mama aos 70 anos. Em contraste, cerca de 0,1% dos homens na população em geral desenvolverão câncer de mama na mesma idade. Homens com mutações no BRCA2 têm um risco de 7% a 8% de desenvolver câncer de mama ao longo da vida, muito maior do que a população masculina em geral. Portanto, homens com histórico familiar de câncer de mama, especialmente aqueles com mutações no BRCA, devem considerar o teste genético e ser mais sensíveis a quaisquer alterações no tecido mamário. A ligação entre BRCA e câncer de próstata. Essas mesmas mutações no BRCA também aumentam o risco de câncer de próstata em homens. Um paciente jovem veio recentemente ao meu consultório com uma preocupação que muitos não esperariam para sua idade: câncer de próstata. Sua mãe e irmã foram diagnosticadas com câncer de mama e, apesar de estar na faixa dos 40 anos, ele solicitou testes genéticos para o gene BRCA e um exame de sangue de antígeno prostático específico, ou PSA. Enquanto esperávamos pelos resultados do teste genético, seu PSA voltou mais alto do que o esperado. Nesse ponto, o teste genético se tornou menos significativo. Ele passou por uma biópsia, e os resultados confirmaram que ele tinha câncer de próstata em estágio inicial. Então, se você tem histórico familiar de câncer de mama,
Não são apenas as mulheres da família que devem estar cientes. Os homens da família também precisam fazer parte da conversa. Comparando o câncer de mama masculino e feminino. Os cânceres de mama masculino e feminino compartilham semelhanças. Mas também existem algumas diferenças importantes. Como os homens têm menos tecido mamário, o câncer geralmente está mais próximo da parede torácica, o que pode afetar como ele se espalha. A taxa de sobrevivência de 5 anos para homens com câncer de mama é de cerca de 77,6%, em comparação com 86,4% em mulheres, em parte devido a diagnósticos posteriores. No entanto, os tratamentos, cirurgia, radiação, quimioterapia, são em grande parte os mesmos para homens e mulheres. A grande diferença é a conscientização. Houve um ótimo trabalho sobre conscientização sobre o câncer de mama em mulheres. Mas os homens geralmente são deixados de fora da conversa. Isso precisa mudar. Examinando os seios masculinos. Não há diretrizes oficiais para autoexames de mama masculinos. Mas os homens podem tomar medidas proativas para monitorar a saúde de suas mamas por meio de técnicas de autoexame sugeridas. É aconselhável realizar esses exames no mesmo horário todo mês. Talvez no mesmo horário do seu exame testicular mensal. Comece ficando de pé em seu traje de aniversário, também conhecido como sem camisa, na frente de um espelho para inspecionar quaisquer anormalidades, como inchaço, caroços, covinhas ou alterações nos mamilos. Ambos com os braços ao lado do corpo e levantados acima da cabeça. Para o exame manual, deite-se com um travesseiro sob o ombro e o braço do lado que você está examinando atrás da cabeça. Use a mão oposta para pressionar suavemente os dedos em pequenos círculos em toda a área do peito e axila, aplicando várias pressões. E aperte suavemente o mamilo para verificar se há secreção. Se você descobrir quaisquer alterações ou irregularidades, consulte seu médico. Lembre-se, essas etapas do autoexame são sugestões para ajudar os homens a identificar problemas potenciais precocemente, pois essa detecção pode ser crucial, especialmente para aqueles com maior risco devido ao histórico familiar ou fatores genéticos, como mutações BRCA, do caroço para as próximas etapas. Se uma anormalidade for encontrada, as próximas etapas geralmente envolvem uma mamografia ou ultrassom para avaliar o caroço em detalhes. Se a imagem sugerir algo suspeito, uma biópsia será feita. Durante uma biópsia, o tecido mamário é analisado em um microscópio para determinar se é benigno ou maligno. Com base nos achados da biópsia, seu médico pode discutir as opções de tratamento apropriadas, que podem incluir cirurgia, radiação ou outras terapias, dependendo do estágio e do tipo de câncer encontrado na biópsia e na imagem de estadiamento. Todos esses tratamentos são semelhantes ao que é oferecido às mulheres diagnosticadas com câncer de mama, quebrando barreiras mentais e de gênero. Há um estigma infeliz associado aos homens com câncer de mama. Muitos homens ficam envergonhados ou chocados com o diagnóstico, o que pode fazê-los hesitar em procurar ajuda precocemente. Mas o câncer não se importa com gênero. E você também não deveria. A detecção precoce é a melhor maneira de combater essa doença, seja qual for seu gênero. A chave é ser aberto sobre isso. O que os homens podem fazer proativamente, a coisa mais importante que os homens podem fazer é prestar atenção aos seus corpos. Se você notar algum caroço, dor, inchaço ou alterações na área do seu peito ou mama, não ignore. Converse com seu médico. E se você tem histórico familiar de câncer de mama ou próstata, considere fazer um teste genético. O câncer de mama em homens é raro, mas isso não significa que seja menos sério. Ao aumentar a conscientização durante o mês de conscientização sobre o câncer de mama, quebrando estigmas e encorajando os homens a conversarem com seus médicos, podemos ajudar a detectar o câncer precocemente e ajudar os homens a viver mais
Câncer de mama. Apenas 30 minutos de exercícios já beneficiam pacientes. Este conteúdo foi criado originalmente em internacional. Ver original. Decidi pedir uma mamografia para dar uma olhada mais de perto. Os resultados mostraram uma mancha anormal, o que o levou a consultar um especialista. O diagnóstico para esse homem? Câncer de mama. Os homens representam cerca de 1% de todos os casos de câncer de mama. O que significa que 1 em 726 homens será diagnosticado durante a vida. O diagnóstico é raro, mas ainda assim muitos homens têm câncer de mama. Na verdade, mais de 40% dos casos de câncer de mama masculino são diagnosticados em estágios avançados. Estágio 3 ou 4. Como resultado, os homens recebem tratamentos mais agressivos em comparação com as mulheres devido ao atraso no diagnóstico. Um paciente jovem veio recentemente ao meu consultório com uma preocupação que muitos não esperariam para sua idade. Câncer de próstata. Sua mãe e irmã foram diagnosticadas com câncer de mama e, apesar de estar na faixa dos 40 anos, ele solicitou testes genéticos para o gene BRCA e um exame de sangue de antígeno prostático específico, ou PSA.